Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula, essa aula específica para Caxias do Sul, sendo a última aula antes da prova. A prova é agora, nesse final de semana, então é a última aula gratuita aqui no YouTube para vocês se prepararem melhor para essa prova de Caxias do Sul. Haja vista que deu um pouco mais aí de 5.000 candidatos, tá? Não será uma prova fácil, já estou avisando vocês, tá? Conhecendo um pouco a banca, não será tão fácil assim. Não espere uma prova aí muito fácil, tá? Será uma prova aí de médio para difícil, tá? Então, na minha opinião, vai ser uma prova aí média. Então, requer aí uma preparação específica, uma calma do candidato muito mais acentuada. Por isso que nós estamos aqui de forma gratuita aqui no YouTube, passando para vocês esses últimos ajustes, tá? E relembrando, senhores, nós vamos estar ao vivo, tá? Ao vivo no sábado, Então você que não adquiriu a revisão especial de sábado, já corre lá no site da Implacável e adquira. É um valor irrisório, tá? Garanto para vocês que é o valor de uma pizza aí que vocês pagam, tá? Corre lá no site da Implacável e já adquire, porque já está no segundo lote, beleza? Então, para não ter essa virada de lote, vai lá e já adquire para sábado. Todos os professores do Brasil inteiro vão estar ao vivo, tá? São mais de 10 horas de aula. Os professores fizeram aí um resumo bem específico da banca, tá? São mais de 10 horas com todas as matérias que estão no seu edital, belezinha? Então, combinado aí, mais de 10 horas no sábado. Inclusive, estarei pessoalmente, tá? Eu, professor Ramos, da Implacável Concurso, vou estar pessoalmente em Caxias do Sul, já no sábado, para transmitir aí para vocês, dentro de algum hotel aí em Caxias do Sul, para transmitir ao vivo, tá? Ao vivo, pela plataforma aí da Implacável Concurso, beleza? Então, será somente para os alunos que adquirirem esta revisão no sábado. E domingo, na porta da prova, já coloca aqui, porque já saiu, essa aonde vocês vão fazer essa revisão, coloca onde vocês vão fazer. Para nós aqui da Implacável Concurso, já fizemos uma enquete lá no Instagram da Implacável Concurso, para verificar onde nós estaremos lá na porta da prova, passando aquela revisão geral, aí sim, de forma gratuita para todo mundo, tá? Conto com vocês lá, sei que vai estar frio, já peguei aqui a previsão do tempo, vai estar frio pra caramba em Caxias do Sul, previsão aí de 0 até 5, 6 graus em Caxias do Sul, mas nós da Implacável não tem dessa não. Vamos estar na porta da prova, tá bom? Na porta da prova, seja com frio, com chuva, não tem problema nenhum. Saio aqui de Londrina com destino a, primeiramente, Florianópolis, para depois irmos para Caxias do Sul, beleza? Então não importa, para Implacável não importa se tá frio, se tá chovendo, nós vamos estar lá para ajudar você. No domingo, de forma completamente gratuita, aqui no Gogó mesmo, vou passar para vocês aí uma revisão geral da minha matéria e com outros professores aí que nós conseguimos levar até Caxias do Sul. Combinado? Mas sábado somente quem adquirir, tá? Então corre já lá no site da Implacável Concurso, adquire, porque com certeza absoluta vocês não vão se arrepender, beleza? Vem comigo na tela, vamos acabar com todas as dúvidas dos senhores de Direito Penal, parte geral. Tem a parte 1, se não assistiu, primeiro assiste a parte 1 e depois finalizando aqui na parte 2. Bora lá! Caxias do Sul, revisão de Direito Penal, sendo parte geral. Bora lá! Nós paramos aqui no artigo 15, né? Nós falamos aí sobre o artigo 14 e paramos aqui no artigo 15, que fala sobre a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tem caído muito em provas de guarda municipal, tá? Então, preste atenção aqui nas pegadinhas. O agente que voluntariamente, primeira pegadinha, vem aqui com azul aqui para mim, voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou aqui esse primeiro é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, beleza? Então, vamos começar aqui na desistência voluntária.
Exemplo, já vou começar como exemplo para ficar melhor sedimentado aí na sua cabecinha. Eu estou lá com a minha pistola, inclusive ela está aqui do lado, aqui, minha pistola 9mm, que é o que eu utilizo aí para o desempenho das minhas funções enquanto guarda municipal. Aqui eu ando geralmente com 16, tá? Para não forçar muito a mola ali, ando com 16 munições. Eu vou lá e disparo uma vez, beleza? Disparo uma vez. Eu tenho mais quantos ali no carregador? Mais 15. Eu disparo uma vez ali e pega na perna. Eu posso prosseguir com a minha ação? Sim, eu posso prosseguir. Mas eu desisto voluntariamente de prosseguir o meu intento criminoso, tá bom? Então eu tenho condição de matar esse indivíduo, pegou ali no pé, na perna, eu falo, não, eu desisto. Alguma coisa toca o meu coração e eu, naquele intento criminoso, desisto de prosseguir. Eu só vou responder pelos atos já praticados. Quais são quais os atos já praticados, tá? Quais sejam a lesão corporal. Fugiu o nome da lesão corporal aqui agora para mim. Eu estava pensando na tentativa de homicídio. Eu saio da tentativa de homicídio, tá? Saio da tentativa de homicídio e vou responder somente por lesão corporal. Mas por que, Ramos? Pegadinha de prova. Voluntariamente. Agora, se a vítima reage, se eu escuto a sirene da polícia chegando, eu não desisti voluntariamente. Foi por circunstâncias alheias à minha vontade, ok? Então, se for circunstâncias alheias à minha vontade, aí sim, tentativa de homicídio. Agora, se eu simplesmente desisto desse fato, eu saio da tentativa de homicídio e só vou responder pelos atos já praticados, quais são a lesão corporal, beleza? Então, não confunda isso, lesão corporal, que são os atos já praticados. Agora, no arrependimento eficaz, eu esgoto os meus 16 tiros, mas eu voluntariamente também eu socorro essa pessoa que eu queria atingir, tá? Eu faço toda aquela manobra ali, faço um torniquete, não deixo essa pessoa perder sangue, levo até o pronto socorro, aí eu evito com que essa pessoa morra, beleza? Então, também eu só respondo pelos atos já praticados e não aí pela tentativa de homicídio. Ficou bem explicado para vocês? Então, desistência voluntária, o próprio nome já diz, eu desisto voluntariamente e a pegadinha será sempre na voluntária. Ele vai colocar para vocês aí, para tornar a questão errada e falar que era uma desistência voluntária, que a polícia estava chegando, a vítima reage. Não. Aí eu vou responder por tentativa de homicídio e não por lesão corporal, beleza? O exemplo tem que estar claro que voluntariamente vocês aí desistiram, beleza? Então, bem facinho aqui para vocês o artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Um eu desisto, o outro eu arrependo. Mas essa desistência necessariamente precisa ser voluntária e o arrependimento precisa ser eficaz. Mas se eu socorrer aquele cara morrer, o arrependimento não foi eficaz. Respondo aí pelo homicídio. Arrependimento posterior. Também cai muito, tá? Cai muito para vocês aí. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência, a banca vai colocar nos crimes cometidos com violência. Aqui é sem violência. Por exemplo, no caso de furto. Ele vai colocar aqui no caso de roubo aí que o agente exerce a grave ameaça. Não, neste caso não existe arrependimento posterior, somente em crimes que eu tenho a ausência de violência. Sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituído a coisa até quando? O recebimento da denúncia. A pegadinha também vem aqui, tá? Por exemplo, até a condenação. Não, recebimento da denúncia. Geralmente a banca vai colocar aqui com violência para tornar a questão errada e também após o recebimento dessa denúncia ou até a condenação, beleza? Não, é até o recebimento da denúncia. Ele restituir ou reparar o dano por ato voluntário do agente, tem que ser novamente aqui voluntário, a pena será reduzida. Outra pegadinha.
ele vai colocar será isento de pena. Não, não é isenção de pena, e sim a pena reduzida. Por exemplo, tá? Eu vou lá, pego e furto lá um caderno. Vou lá e furto um caderno. Antes do recebimento da denúncia, eu vou lá e devolvo o caderno. Mas veja, eu já furtei, eu já me apropriei daquele bem, eu subtraí coisa alheia móvel para si ou para outro, disposto lá no artigo 155 lá do Código Penal, correto? Eu pratiquei a inversão da posse. Então, é tipicidade de conduta, sim. Então, por mais que eu vou lá e devolva este caderno, eu sim pratiquei o núcleo do tipo penal, beleza? Então, não será isento de pena, e sim será reduzida a pena se eu restituir ou reparar o dano até o recebimento da denúncia, beleza? Bem facinho também. Já falei para vocês, se caiu o artigo 16 e vocês fizerem esse pensamento que eu estou fazendo com vocês aqui, com certeza absoluta vai matar a questão do artigo 16. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos. Eu matar uma pessoa que já está morta. Tá? Não tem como matar alguém ou tirar a vida de alguém que já está morto. Então, seria aí um crime impossível, beleza? E, por exemplo, também dar um remédio abortivo, que eu estou pensando tudo de cabeça, tá? Dar um remédio abortivo com a intenção de retirar, aí, de realizar o crime de aborto, sendo que aquela pessoa não está grávida, tá? Então, crime completamente impossível, seja por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, beleza? Artigo 18. Aqui não cai geralmente, tá? Não cai. O que é dolo, o que é culpa? Geralmente, só se a questão vier muito fácil. Mas você tem que saber a diferença de dolo para culpa para, inclusive, realizar outro tipo aí de questão. Crime doloso, dolo. Mas, Ramos, eu já sei o que é dolo, já sei o que é culpa. Mas tem muitas pessoas ainda que se confundem, beleza? Então eu tenho o dolo, eu tenho a vontade livre e consciente de realizar aquele intento criminoso. E eu tenho a culpa. Eu não tenho vontade, mas eu vou agir sempre com negligência, imperícia ou imprudência. Ramos, vai vir na minha prova exatamente esses três? Sim. Aí, o agente com imperícia, o agente com imprudência, tá? Colocou isso, já coloca uma setinha e coloca culpa, beleza? Crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Por exemplo, um dolo eventual. Culposo quando o agente der causa do resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E a prova vai trazer para vocês, inclusive, a imprudência, a negligência ou imperícia. Colocou, não fica perdendo tempo na prova. Colocou imprudência, negligência e imperícia, espera, não fica tentando terminar a questão. Já puxa uma setinha e coloca culposo, modalidade culposa. Parágrafo único, salvo nos casos para essa lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticada dolosamente. No geral, todos os crimes praticáveis lá do Código Penal é de forma dolosa, salvo se existir a culpabilidade dentro lá do artigo. Por exemplo, no caso de homicídio. No homicídio, sim, eu tenho homicídio doloso e homicídio culposo. Mas lá no tipo penal está previsto que existe a modalidade culpa. Então, em regra, todos são dolosos e precisa necessariamente estar escrito que permite a modalidade culposa. Nada mais é isso que o parágrafo único nos traz, beleza? Vambora, porque nós temos que terminar essa aula em menos de 30 minutos, lembra, né? Já passou 15. Eu duvido, vai passar um pouquinho, não tem problema não, tá? O importante é vocês aprenderem isso daqui de uma vez por todas. E se cair direito penal, parte geral, tenho certeza absoluta que você vai estar completamente preparado, beleza? A gravação pelo resultado.
Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Muito fácil também. Aqui nós estamos diante do caso préter doloso. Mas, Ramos, o que é isso? Vamos lá. O préter doloso, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Mas que raios que é isso, Ramos? Então vamos lá. Por exemplo, A quer matar B e vai lá dar um tiro em B e mata o B. Eu estou diante aí de um homicídio, né? Homicídio doloso, tranquilo, fácil. Não vai cair bem assim para vocês, tá? Mas, por exemplo, A, ele quer agredir B. Ele só vai empurrar B. Então, o dolo inicial dele é a agressão. Mas, o B está à beira de um precipício. E bate, vai lá, sai rolando, bate a cabeça e morre. Beleza? E morre. Ele responde por homicídio ou por lesão corporal seguida de morte. Essa é a grande diferença. Ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. Por quê? O dolo antecedente era somente agredir. Mas a morte a morte é uma consequência da inobservância de um dever de cuidado. Eu não observei que ali tinha aí um penhasco, que essa região é montanhosa e existe várias pedras, tá? Então eu tenho culpa no consequente. Deixa eu voltar para vocês aqui. Eu tenho culpa no consequente. Então não respondo por homicídio, e sim por lesão. Deixa eu colocar aqui embaixo. Lesão corporal seguida de morte. Essa é a grande diferença entre homicídio, porque eu tenho dolo, eu quero matar aquela pessoa e consigo o meu intento criminoso. Mas no préter doloso eu tenho dolo antecedente, eu só quero agredir aquela pessoa, mas eu tenho culpa no consequente, beleza? Então eu vou responder por lesão corporal seguida de morte e não por homicídio. Artigo 19 é isso que vai cair para vocês, belezinha? Erro sobre o tipo, despenca também, tá? Vamos lá para o artigo 20. O erro, deixa eu só limpar a tela aqui para vocês não confundirem. Aqui nós estamos sobre o erro de tipo essencial. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por o crime culposo se previsto em lei. Então, o erro de tipos cai, despenca aqui para vocês. Então, muita atenção aqui com o artigo 20. Então, eu tenho lá no artigo 20 o erro de tipo essencial. Por exemplo, exemplo clássico da doutrina, tá? Eu estou numa festa, tá chovendo, tem um monte de guarda-chuva preto ali, e eu pego um desses guarda-chuvas, acreditando que esse guarda-chuva é meu, e vou para casa. Posteriormente, eu verifico se tratar de um guarda-chuva diverso. Não é meu, tá? Não é meu, é de outra pessoa. Então, eu errei sobre as elementares do crime. Por quê? Em tese, eu pratiquei o artigo 155. Qual que é o artigo 155? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Mas eu subtraí para mim coisa que eu achava ser minha, não coisa alheia móvel. Beleza? Então eu estou diante aí do erro de tipo essencial. Eu não vou responder por nada.
será uma tipicidade de conduta, porque o artigo 20 nos traz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite, obviamente, culpa ser previsto em lei, beleza? Bem fácil isso daqui também. Mas Ramos, eu já vi cair se é evitável ou inevitável. Se evitável, eu vou ter uma redução da pena. Se for inevitável, eu não respondo nem por culpa e nem por dolo. Neste caso, do exemplo do guarda-chuva que eu dei para vocês, cara, nenhuma pessoa, né, a gente fala do homem médio, nenhuma pessoa em sã consciência conseguiria distinguir todos aqueles guarda-chuvas pretos, tá? Então eu errei sobre elementar do crime. Eu errei. Eu achei que era meu. Então não tenho dolo e também não tenho culpa. Agora, se ficar caracterizado, se uma diligência maior, tá? Vamos supor que o meu era um guarda-chuva amarelo, né? Eu não verifiquei a cor, peguei um preto, por exemplo. Aí eu vou ter uma redução de pena, beleza? Mas o que mais cai, geralmente, erro de tipo essencial, quando é uma tipicidade de conduta. Eu não respondo por nenhum crime, por mais que eu subtraia coisa alheia móvel, tá? Mas eu achei que era meu, um guarda-chuva preto, o outro também era preto, eu não vou responder por nada. Erro de tipo essencial. Erro sobre a pessoa. Também muito tranquilo isso daqui. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta a pena. Não se consideram, nesse caso, as condições, as qualidades da vítima, senão a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Exemplo também clássico na doutrina, tá? A, querendo matar o seu pai, passa alguém muito parecido com o seu pai, ele vai lá e mata essa pessoa. Beleza? Matou a pessoa acreditando ser o pai. Mas ele errou sobre a pessoa. Era uma terceira que ele nem conhecia. A questão vai trazer para vocês. Ele irá responder com ao caso de aumento de pena de matar ascendente ou não. Mas o pai dele continua vivo, tá? É isso mesmo que o parágrafo 3º traz para vocês. O erro contra a pessoa não isenta de pena. A banca pode colocar aqui isenta de pena, mas não, né? Não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra o agente que queria praticar. A gente chama aqui de vítima virtual. Em que pese o pai dele não morreu, tudo o que for sobre o pai, no caso aumento de pena, irá recair sobre o agente. Mas Ramos, ele não matou o pai dele. Ele matou uma terceira pessoa que não tem nada a ver. Mas qual que era o intento dele? Qual que era o objetivo dele? Qual que era o dolo dele? Matar o próprio pai. Por mais que o pai não morreu, tá? Por mais que o pai não morreu, ele vai responder com caso de aumento de pena. Belezinha? Bem fácil também. A banca vai colocar aí que é isento de pena. Não, obviamente não vai ser isento de pena. Vai ser caracterizado homicídio e, inclusive, com caso de aumento de pena, como se ele conseguisse matar o pai dele. Beleza? Erro sobre a ilicitude do fato. Aqui chama erro de proibição. Erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não posso falar, em hipótese alguma, tá? Salvo aqui do artigo 21, que eu desconheço a lei. Que seria muito fácil, né? Eu falar, matar uma pessoa, mas não sabia que era crime. Furtar, não sabia que furtar era crime. Roubar, não sabia que roubar era crime. Senão ficaria muito fácil. Então o artigo 21 já começa. O desconhecimento da lei, ele é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato tem algumas coisas que eu posso errar. Tá? Tem algumas coisas que eu posso errar. Por exemplo, o crime
de você copiar rádio amador. Tá? Muita gente tem o rádio amador lá no caminhão e não sabe que isso é um crime. Não sabe que isso é um crime. Às vezes o cara lá tem 60, 70, 80 anos lá e sempre fez isso. Tá? Sempre fez isso. E não sabe que aquilo ali era crime. Então, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, diminui a pena. É isso que a banca vai cobrar de vocês. Ele vai colocar se inevitável, isenta de pena. Se evitável, também isenta de pena. Não. Se inevitável, vai sempre isentar de pena. Agora, ser evitável, vem aqui. Se for evitável, se eu tivesse uma diligência maior, tá? Vai diminuir de 1/6 a 1/3. A banca vai querer colocar que os dois, tanto inevitável quanto o evitável, será isenção de pena, mas não. Somente ser inevitável. E a palavra inevitável e evitável irá vir na sua prova, beleza? Bem tranquilinho, tá bem? Bora para frente. Considera evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da licitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou agir com essa consciência. Acabei de explicar para vocês. Coação irresistível e obediência hierárquica. Fácil também. Se o fato é cometido por coação irresistível. Exemplo. O cara é um gerente de banco. O ladrão vai lá e sequestra a família desse gerente. E fala. Liga para ele, manda vídeo. Olha, nós estamos com a sua família aqui, seu filho. Vai lá no banco e subtrai aí uma quantia X de dinheiro e traz para a gente. Tá? Em tese, ele não cometeu crime de furto. Ele preencheu todos os requisitos formais ali do furto. Subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. Só que ele está com dolo ou com culpa? Não, nem com dolo e nem com culpa, né? Ele nem quer fazer isso, mas ele foi obrigado a fazer isso. Aí, coação irresistível. Ele não responderá por nenhum crime à tipicidade de conduta. E estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal. Por exemplo, vocês enquanto guardas municipais. O chefe de vocês, tá? Eu sou chefe de vocês. Ó, tô com um envelope na mão aqui e falo para vocês. Ó, nós vamos cumprir aí o mandado de busca e apreensão e de prisão daquele indivíduo. Beleza? Beleza. Vamos lá, chefe. Invadimos lá o barraco do cara, prendemos o cara, levamos para a delegacia. Só que não tem nenhum mandado. Não tem nenhum mandado. Eu enganei vocês. Vocês irão responder aí por invasão de domicílio, abuso de autoridade, né? Não, não vão, porque vocês imaginaram, eu levei vocês a erro a praticar um crime, beleza? Quem responde? Somente quem deu essa ordem, beleza? Porém, essa obediência à ordem não manifestamente legal. Porque se eu falar para vocês, ó, seguinte, nós vamos fazer aquela abordagem naquele elemento ali, só que a gente vai ripar ele no pau. Vamos dar um monte de coronhada nele, vamos bater nele, até ele ficar desacordado a gente vai embora, beleza? Se vocês obedecerem, essa ordem é manifestamente legal. Se vocês obedecerem, todo mundo irá responder pelo concurso de pessoas, que é o que eu vou falar com vocês agora. Depois, excludente de ilicitude, tá? Excludente de ilicitude, despenca. Se tem uma coisa que cai, é excludente de ilicitude, tá bom? E vou explicar para vocês a grande diferença entre elas. Então, dentro da excludente de ilicitude, eu tenho o li. Deixa eu voltar aqui nessa caneta, porque essa caneta está meio ruimzinha. Eu tenho o li. Apareceu excludente de ilicitude, já coloca na sua provinha esse macete do Bruce Lee. São li com 3 S. Estado de necessidade. Legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Essas são as excludentes de ilicitude que despencam para vocês. A cada 10 provas de guarda municipal, pelo menos 6, 7 tem excludente de ilicitude entre as suas questões. Entretanto, todo o excesso, por mais que eu tenha
uma excludente de ilicitude, esse excesso ele é punível, tá? Enquanto vocês, guardas municipais, por exemplo, o vagabundo lá vai dar tiro na guarnição, tá? Eu estou em legítima defesa, estou repelindo injusta agressão atual ou iminente. Cessou a agressão, também cessa o meu direito de dar tiro naquele cara, ou dar tiro naquele carro, beleza? Porque o excesso ele sempre será punível. Eu dei tiro no cara, o cara começou a dar tiro na minha equipe, tá? E eu não consigo ainda dar tiro no cara. E o cara acaba a munição, ele joga a arma no chão e fala, ó, me rendi, parei, acabei, e você ainda, porra, tá com 16 ali no carregador. O que você tem que fazer? Prender esse cara. Porque a injusta agressão já cessou. Se já cessou, também cessa o meu direito à legítima defesa. Beleza? Então eu tenho que prender o cara, porque ali não tem mais risco à minha integridade física. Ah, mas é injusto. Eu estou ensinando vocês o que é o certo. Se é justo ou injusto, aí vai da avaliação dos senhores. Eu estou explicando para vocês o que é o certo e o que é o errado. Beleza? Então, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. A banca pode falar somente doloso, somente culposo. Não, tanto dolo quanto culpa. Estado de necessidade, que é o nosso primeiro aqui. Artigo 24. Sempre cai a literalidade do artigo, tá? Considere-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual. Primeiro bizu aqui para vocês. Perigo atual. Eles vão querer confundir vocês com legítima defesa. Lá na legítima defesa é atual ou iminente. Se falar somente atual, eu estou diante sempre do estado de necessidade. Falou atual ou iminente, eu estou diante de um caso aí de legítima defesa. Que não provocou, eu não posso provocar por minha vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio. Vai colocar somente o direito próprio ou somente o direito alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ele vai tirar esse não e vai colocar era razoável exigir-se, só para deixar a questão errada. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. No caso, por exemplo, do bombeiro, pegou fogo lá e fala, pô, mas a minha vida está em jogo, a minha vida está em risco, eu não posso alegar estado de necessidade. Eu tenho que enfrentar o perigo, tá? Tenho que enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tá? Então, isso para vocês aqui de uma forma resumida, porque ainda tem atualização legislativa sobre isso, só que isso eu explico lá no meu curso regular, beleza? Aqui é resumo, lembra para vocês. Ah, meu professor, faltou um artigo, um inciso. Eu estou fazendo um resumo, até porque tudo isso que eu estou explicando para vocês em 30, 40, 50 minutos ali, isso aqui eu preciso de no mínimo 3 horas para poder discutir com vocês, fazer questões, tá? Passar para vocês posicionamento doutrinário, passar para vocês alguma jurisprudência, alguma súmula vinculante, alguma súmula, beleza? Então, aqui é resumo, lembre-se disso. Por isso que pode ser, obviamente, vai ficar faltando alguma coisa. Então, qual a principal diferença? Atual ou eminente. Começou a repelir injusta agressão, já lembre-se da legítima defesa, porque sempre vai repelir injusta agressão. Inimputáveis. Sobre imputabilidade penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, essa palavra é muito importante, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vamos supor que aquele cara é completamente louco, tá? E no momento da ação ou da omissão, ele vai lá e pratica um fato. O cara é muito doido, o cara fugiu do hospício, pegou uma faca e saqueou o primeiro que ele viu, tá? Ele é isento de pena. Ele cometeu um crime de homicídio? Sim. É uma causa de excludente de tipicidade? Não. É uma causa excludente de ilicitude?
Também não, tá? Uma causa excludente de culpabilidade, porque vai isentar de pena, por mais que é um ato criminoso, beleza? Mas esse cara tem que ser doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E, ao tempo da ação da omissão, era inteiramente incapaz de saber que aquilo ali é errado. Eu posso ter uma doença e mesmo assim ser imputável? Sim. Por exemplo, no caso da esquizofrenia, tá? Se eu não tô o tempo todo esquizofrênico. Vamos supor que eu tomo o meu remédio está controlado e eu consciente pego uma faca e mato alguém. Eu sou imputável, beleza? Mas se eu estou acometido por essa doença e eu não sei o que está acontecendo e vou lá, pratico o fato, é isento de pena. E se eu souber mais ou menos? É isso que nós vamos ver agora. Se eu souber mais ou menos, eu tenho uma redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Olha a pegadinha aqui. Ele vai colocar aqui como isento de pena. Não, isento de pena é inteiramente incapaz. Agora, se não era inteiramente capaz, eu tenho uma redução e não uma isenção de pena. Entender o caráter ilícito do fato ou determinar de acordo com esse entendimento. A principal pegadinha é ele colocar que é isento de pena quem não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Tá bom? Muito bom. Bora lá. Tá acabando, tá acabando. Menor de 18 anos. Ah, Ramos, mas o menor de 18 anos, ele entende o que ele está fazendo. Cara, posso até concordar com você. Na legislação, adota o critério biológico. Então, independentemente se ele sabe ou não sabe o que está acontecendo, ele é inimputável. Beleza? Ah, mas eu concordo. Deixa isso para o lado de fora da prova, tá? 18 anos, ele é inimputável. Até 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos à norma estabelecida na legislação especial, que é o ECA. Mas, Ramos, e se eu estiver muito emocionado, tá? Por exemplo, eu vi um estuprador, o cara estava estuprando aquela mulher ali e eu sei que é aquela pessoa, tá? Porque se for no ato, pode ser legítima defesa, considerado legítima defesa, tá? Eu tô ali contra terceiro, né? Eu tô sobre uma injusta agressão. Aí dá tranquilo aí a excludente de ilicitude. Agora, se eu sei que aquela pessoa ela já deixou a vítima dela na casa e está transitando ali pelo bairro, eu estou emocionado, né? Eu estou emocionado. Eu sei que aquela pessoa praticou um crime. Eu vou lá e mato essa pessoa, não será isento de pena. Por mais nobre que a sua ação, tá? Já passou o atual e iminente que está lá na excludente de ilicitude. Já passou. Se já passou, eu vou ter uma redução aí da minha penalidade, mas não vou ter isenção da penalidade, beleza? Então, não exclui a imputabilidade penal a emoção ou paixão. Porque ele vai colocar excluir, tá? Ele vai colocar aqui exclui. Mas não exclui a emoção ou paixão. Embriaguez. Mas vamos, é embriaguez. Porque eu posso ficar doidão e não lembrar o que eu fiz. Posso? Pode. Mas você não falou lá que o retardado mental, o desenvolvimento incompleto, né, que tem uma doença mental, ele não sabe o que ele está fazendo e é isento de pena? No caso da embriaguez, pode ser isento de pena, sim. Mas, Ramos, então eu vou tomar uma caipirinha, vou encher a cara e vou praticar um crime. Muito cuidado quanto a isso. Porque essa embriaguez, ela tem que ser proveniente, voluntária ou culposa. Vem aqui que eu vou te explicar melhor. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool e efeito análogo. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, anotem aí,
proveniente de caso fortuito ou força maior. Não é eu ingerir porque eu quero a bebida alcoólica, tá? Aconteceu alguma coisa, por exemplo, eu estou lá, só tomo suco de laranja, só tomo suco de laranja. O cara vai ali e coloca álcool. Eu tomei um gole de álcool e fiquei doidão. Foi proveniente de caso fortuito ou de força maior. Se a embriaguez é fortuito ou força maior, eu não quis ingerir, alguém colocou algo na minha bebida. Aí sim eu vou ser isento de pena. Só que se eu quiser voluntariamente tomar, não será isento de pena e eu vou ser uma pessoa imputável. Era o tempo da ação da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Porém, tem que ser proveniente de caso fortuito ou de força maior. E vai aparecer na sua prova isso daqui. A pena poderá ser reduzida de 2/3, de 1 a 2/3, se o agente por embriaguez proveniente também de fortuito ou força maior não possuir ao tempo da ação da omissão a plena capacidade de entender. Então, se eu não sei o que está acontecendo, será isento de pena. Se eu sei mais ou menos o que está acontecendo, vai ter redução da minha pena. Contudo, precisa ser necessariamente essa embriaguez, tem que ser necessariamente caso fortuito ou força maior. Se for voluntária, cara, você vai responder com toda a certeza do mundo. Concurso de pessoas aqui para nós finalizarmos, que eu prometi para vocês. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas cominadas a este na medida aí de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3. E se algum dos concorrentes quiser participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, e essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Resumindo, por exemplo, A querendo roubar uma residência, beleza? O A, o B e o C. O A ficou combinado ali que o A e o B irão pular o muro e lá furtar essa residência. E o C fica no carro esperando. Beleza? Beleza. Aí o A tem a brilhante ideia de, além de furtar, pegar e estuprar a vítima ali dentro daquela casa. A regra geral é que todo mundo responda pelo crime praticado. Mas, neste caso, o combinado lá com o C era somente furtar a casa. Então ele vai responder pelo furto e A aí pelo furto e pelo estupro, beleza? É isso que fala. Se algum dos concorrentes quiser participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena pode ser aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado. Não era previsível que o A iria estuprar, tá bom? Não é previsível isso daí. Agora, é previsível que o roubo agrava a ameaça? Sim, é previsível porque tinha pessoas lá dentro. Então, é previsível, será aumentada nesta hipótese. Beleza? Artigo 30. Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. É isso que mais cai, salvo quando elementares do crime. Por exemplo, A é funcionário público. B não é funcionário público. A e B falam, olha, vamos subtrair um computador da repartição? Vamos. O A tem acesso livre à repartição, então vamos aproveitar que o A é funcionário público e vamos subtrair o computador aqui. O B não é funcionário público. Ambos subtraem. Qual será o crime de ambos? Furto ou peculato furto? Neste caso, mesmo que o B não seja funcionário público, os dois responderão por peculato furto, beleza? E normalmente cai exatamente essa frase para vocês. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E fechando para vocês, caso de imputabilidade. O ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Por exemplo, o auxílio e instigação ao suicídio. Eu fui lá, auxiliei, instiguei aquele cara a se matar. Só que o cara nem mesmo tentou. Não será punível, beleza? Não será punível se nem ao menos ser
tentado. É isso que cai. Porque ele vai colocar que é pro nível, só que o cara nem tentou. O cara, pulo da ponte aí, pulo da ponte. O cara nem pulou. Se ele não pulou, esse também que instigou ou auxiliou não será punido. Belezinha, galera? Batemos aqui 45 minutos de aula, um pouco acima aí de 30 minutos, mas eu deveria, era meu dever, tá? Bater com vocês todos os artigos aí da parte geral do Código Penal, beleza? Fiz de forma resumida aqui para vocês, mas com certeza absoluta, 70, 80% das questões vocês resolvem somente com essa explicação. Tenho certeza absoluta. Trouxe para vocês exemplos de todos os artigos, tá? Todos os artigos eu trouxe um exemplo para vocês aí que já é pacificado na doutrina e que geralmente cai em provas de guardas municipais. Belezinha, galera? Não esqueçam, não esqueçam. No sábado, um dia antes da prova, nós teremos uma revisão de mais de 10 horas. Aí não é só comigo não, tá? São todos os professores do Brasil inteiro, cada um na sua matéria, tá bom? Cada um na sua matéria. Professor de português, professor de matemática, professor de legislação, professor de direito penal, professor de direito administrativo, tudo aí compacto para vocês entenderem tudo o que vai cair nessa prova. Serão mais de 10 horas, tá bom? Mais de 10 horas aí para vocês compreenderem. E no dia eu já vou estar, no sábado já vou estar em Caxias do Sul, e no dia eu mesmo vou para a porta da prova, vou pegar meu tablet aqui, levar e no Gogó mesmo, tá? No Gogó, nós vamos montar lá uma estrutura para no Gogó mesmo eu passar para vocês o máximo de conteúdo de forma gratuita, tá? A Implacável vai estar na prova lá com toda a equipe de marketing, equipe de vendas, toda a equipe de professores, toda a equipe lá para passar para vocês o máximo de conteúdo possível minutos antes de vocês entrarem na sala e fazer a prova da sua vida, beleza? Eu tenho certeza, conforme a Guarda Municipal mudou a minha vida, vai mudar a vida dos senhores também, tá? Isso daqui que eu explico para vocês, para nós, é muito fácil. Para nós aqui, vai olhar para a prova e vai até dar risada. E para vocês tem que ser isso também, tá? Pega aí algumas das minhas aulas em porta de prova, que eu falei a questão minutos antes de vocês entrarem e depararem com aquela questão, beleza? Então nós, com certeza absoluta, vamos acertar muita questão minutos antes da prova e também na revisão geral, eu já aponto até onde está no slide a questão, beleza? Geralmente eu coloco lá no Instagram da Implacável onde está a questão. Ó, essa questão eu expliquei no slide 7. Essa questão eu expliquei no slide 8, tá? É uma aula mais completa, tá? Mas é exclusivo para quem adquirir essa revisão. Então, corre que ainda dá tempo. Vai lá, adquire mais de 10 horas ao vivo de professores batendo somente nessa prova de Caxias do Sul. Belezinha, galera? Ficamos por aqui. Força e honra sempre e mantenha calma que eu sei que tudo vai dar certo e nos vemos sábado e domingo, sábado aí na revisão e domingo na porta da prova aí dos senhores. Eu vou estar pessoalmente aí batendo papo com vocês, tirando foto, distribuindo camiseta da Implacável. Será uma grande festa para vocês ficarem aqui também mais tranquilo, chegar a fazer a prova, que com certeza vai para o teste físico, que o teste físico também está batendo na sua porta. Beleza? Por se honrar sempre. Até mais!